Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estimado Diácono Antônio, querido povo fiel aqui reunido para encerrarmos a nossa festa, a comemoração tão bela que fizemos de Santo André, em que os discípulos ficaram com a Virgem Maria no cenáculo. Ali nasceu a primeira novena, com os apóstolos e Nossa Senhora, à espera do Espírito Santo de Deus. Nisto a igreja então repete este mesmo gesto do novenário dos santos, pedindo justamente a graça do Espírito Santo renovador, este Espírito que nos faz amar cada vez mais a Deus e nos entender como filhos e filhas em uma igreja diocesana, acolhendo e vivendo as dimensões que tocam a nossa vida concretamente. Depois ela se encerra com uma procissão que imita aquela mesma procissão que nós fazemos em Domingo de Ramos, quando marcamos um local e nos dirigimos para a igreja, e há uma pequena antífona que nós repetimos, que fala: imitando o povo de Deus que caminhava no deserto, imitando o povo de Deus que seguia a nosso Senhor Jesus Cristo, também sigamos nós em nossa procissão. Ali então, nas novenas, nos encerramentos das festas dos santos, nós também fazemos o mesmo ato, o mesmo gesto, e tão solene, tão bonito e tão fervoroso, animado com a nossa Filarmônica do Sagrado Coração de Jesus, a nossa equipe de liturgia, seguindo o nosso santo copadroeiro, que imitou Jesus. E porque o apóstolo André imitou o nosso Senhor, e nesta bela liturgia da palavra, nós temos a relação e a sequência que faz com que nós conheçamos a Cristo, nosso Senhor. Como seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, se não ouvirmos dele falar? Então, por isso que, como ouvir, se não houver quem pregue? E como pregar, se não formos enviados? Por isso que o autor sagrado coloca nesta leitura de hoje: como são belos os pés daquele que anuncia, ou seja, nos lembra São Paulo aos Romanos, nesta sequência. De fato, amados, a fé ela entra pelos sentidos, ela entra pelos ouvidos. Então, ouvindo a pregação, escutar por meio da pregação, significa conhecer, meditar e criar em nós esta imagem de céu presente em nossas memórias. E estas memórias nos levarão a ter pensamentos santos. Então, por meio de pensamentos, palavras e atos, ou seja, ouvindo a pregação apostólica dos primeiros que seguiram a Cristo nosso Senhor, nós vamos criar esta imagem de Deus em nosso intelecto, em nosso coração. E a nossa razão, ela tem essa capacidade de unir tudo isso. A gente ouviu os padres que pregaram, que passaram em nossa festividade, cada um foi meditando sobre um determinado momento, sobre um determinado ponto, uma dimensão da nossa vida, seja sermos família de Cristo, seja fazer a vontade de Deus, seja seguir os mandamentos de Deus, como os apóstolos seguiram. Fomos construindo esta belíssima imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é catequese, isto é formação, isto é doutrina, isto é Cristo puro, Cristo vivo, Cristo total. Cristo total, amados irmãos e irmãs, presente na igreja, cabeça e membros que somos nós, deste corpo que é a igreja, cuja cabeça é Cristo.
Depois desta sequência que o apóstolo Paulo coloca na carta aos Romanos: ouvir pela pregação, conhecer e seguir, cada um de nós vamos nos tornar também peregrinos. Como são belos os pés! Então, amados irmãos, valorize sua caminhada de fé, de cristão. Valorize sua caminhada, cada passo que você deu na vida. Aqueles que também seguiram sua vida e buscam a fé, a salvação por meio da igreja, saibamos, irmãos e irmãs, que a igreja ela nos dá este caminho certo para nos salvar. Não é um caminho errado, não. É um caminho certo. Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Dentro da igreja, como falo, eu afirmo com toda certeza, sempre ouvi dizer isto e realmente experimento em minha vida: na igreja nós temos tudo. Na igreja não nos falta absolutamente nada. Nada que realize alguém para uma felicidade, não apenas aqui, mas para uma felicidade eterna. E outra coisa, a felicidade construída fora de Deus, ela pode ser prazerosa no início, como diz a música, laranja lima é doce no momento, mas depois o gosto é amargo até demais. Então, aquilo que o mundo proporciona imediatamente, que é o prazer, o ter e o poder, com Cristo realizam-se as mesmas realidades, só que não o poder pelo poder, não o prazer pelo prazer, não o ter pelo ter, mas em um caminho de realização. A felicidade para o cristão é uma realização, é uma meta que não é atingida de maneira imediata, porque é uma realização, é uma caminhada, são seus pés que caminham. Como são belos os pés! Aqueles que querem uma felicidade imediata conquistam logo ali. Daqui a um minuto você pode conquistá-la e aí vai se arrepender, porque esta felicidade que ela é prometida imediatamente, que alimenta os nossos sentidos, elas enaltecem, elas trazem prazer, contentamento, só que não é a felicidade de Cristo, não é Jesus, não é verdadeiro, não é autêntico. É como uma noite que passou, que no outro dia deixa apenas uma maldita ressaca e um sentimento de arrependimento, né? Misturado com a gastura de uma busca que vai ter que ser refeita no mesmo dia. E aí o filho e a filha vai buscando isto um dia, outro, daqui a pouco entra num ciclo vicioso horrível, né? Quando vê a vida está toda desmantelada e para refazer já tem marcas muito negativas na vida, né? Então, amados irmãos e irmãs, o apóstolo Santo André, nesta solenidade, nos concede esta graça de nós buscarmos o caminho feliz, autêntico, verdadeiro. Este caminho quem é? Jesus. E em Jesus tudo está ali presente para nos realizar, inclusive o que falta no mundo, porque aqueles que buscam algo imediato sofrem do mesmo jeito. Quem segue a Cristo sofre também, só que é infinitamente muito mais elevado o sofrimento com Cristo, porque este sofrimento ele é redentor. A vida é um prazer. Realizar a vida em Cristo é um grande prazer na vida de um pregador, na vida de um batizado. Quanto prazer não há em seguir a Cristo? Na vida teremos sofrimentos, também nos diz nosso Senhor. Ele promete 100 vezes mais, né? 100 vezes mais. Pais, mães, terras, casas, família. Realmente, nosso Senhor está se referindo a esta comunhão aqui, que Ele já nos disse que pai e mãe, quem é meu pai, minha mãe, meus irmãos, aqueles que fazem a vontade de
de Deus. Então nós estamos, essa família, em um laço espiritual, buscando fazer a vontade de Deus. E isto foi uma promessa, nosso Senhor prometeu a cada um que aqui está, foi promessa de Cristo, por isso que não passa, perdura para sempre. Porém, teremos 100 vezes mais, só que Jesus disse, no entanto, com perseguições. E aqui é onde está o prazer de seguir a Cristo. Porque se seguíssemos a Cristo numa vida muito estável e tranquila, então não teria, onde estaria a graça de fazer parte de um exército que não corre o risco para defender esta pátria eterna. E o nosso inimigo não é de carne, não é de osso, o nosso inimigo são seres espirituais. Nosso maior inimigo sabemos que é o pecado. E aí, numa amizade, numa fraternidade, numa vida familiar sem o pecado, é que a igreja, como mãe, nos ensina o caminho certo, o caminho dos sacramentos, na ordem dos sacramentos, cronológica dos sacramentos, batismo, eucaristia, crisma, matrimônio, ordem, e os outros dois de cura, penitência e unção dos enfermos. Então aqui está, amados, nossas 7 pedrinhas para chegarmos na eternidade. No Evangelho de hoje nós ouvimos na antífona de entrada em Mateus, Jesus chamou e estavam juntos André e Pedro, e depois estavam juntos Tiago e João, 2 pares de irmãos pescadores que são chamados para se tornar pescador de homens. Evidentemente, nos sinóticos, nos evangelhos que temos o Mateus, Marcos e Lucas, estes 3 evangelhos que a gente chama de sinóticos, porque eles são sinônimos, sinais, parecidos um com o outro, os mesmos textos, ditos com palavras um pouco diferentes, eles mostram que André e Pedro estavam juntos. Padre, mas aonde é que está a parte que André estava sozinho, foi chamado e André foi chamar seu irmão Pedro? Em João. Porque Mateus, Lucas e Marcos, eles colocam a mudança de profissão dos homens chamados. Eles eram pescadores e depois foram chamados a serem discípulos. Estes são os evangelhos sinóticos. Mas João está preocupado com o encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele coloca. Certamente podemos utilizar a imaginação para ajudar-nos na oração e crermos que muito provavelmente estavam juntos, sim, os 2 apóstolos, os 2 homens pescadores, os 2 irmãos, André e Pedro. E um pouco mais afastado estava Tiago e João. E que André deve ter saído da barca, deve ter dado uma passeada lá na margem, na beira, né, como nós cantamos aquele belíssimo canto, né? Tu te abrigastes na praia, não buscastes nem sábios nem ricos. Estava lá André e Jesus viu André, como João coloca de maneira teológica, o encontro com Jesus. Por isso que é dito isto, né? O André, né? Encontrei o Messias, que quer dizer o Cristo ungido. Então, aquelas palavras de Jesus no chamado vem e segue-me, foi capaz de ungir André de tal modo que impulsionou André a ir até o seu irmão e convencer a Pedro daquele chamado. Um belo exame de consciência. Será que nós estamos convencendo os outros que somos cristãos? Será
que o nosso encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo está provocando uma força propulsora que está me conduzindo, levando os meus pés a fazer o quê? A anunciar, pregar. Aquele que não ouvir, não ouve, porque não tem quem pregue. Então, amado católico, a missão é sua, de você como André, nesta festa, e temos este tempo da graça, de deixar com que o testemunho de André toque o meu coração, mova o meu intelecto, mova a minha vontade, contemplando, vendo, escutando o que é bom na vida virtuosa, me conduzirá, me remeterá a descobrir as belezas do encontro com Deus, que irá catapultar-nos para Deus. E ali a gente vai contemplar o que é verdadeiro, o belo, o bom, o belo e o verdadeiro, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E isto depende de viver uma vida autêntica no presente, sem fugas, sem busca de felicidades passageiras, meditando o que é a beleza do encontro com Deus, que está onde? Aqui nas Sagradas Escrituras, lá no nosso catecismo da Igreja Católica, lá nos livros piedosos que nós contamos, lemos, meditamos aí, tantas editoras belíssimas, boníssimas, que editam textos tão fabulosos, tão extraordinários, que meditam sobre a verdade de Deus, porque jamais ninguém viu a Deus. Então eu vejo Deus por meio de Garrigou Lagrange, eu vejo Deus por meio de Tanqueray, eu vejo Deus por meio de São João da Cruz, eu vejo Deus por meio de Santa Teresa d'Ávila, eu vejo Deus por meio do Evangelho que nós contemplamos a vida de Santo André nos Santos Evangelhos. Eu vejo Deus aonde? Aqui, na letra, na literatura. E quem é esta palavra? É Jesus. E meditando, amados, nós vamos conhecer esta beleza que vai nos lançar para Deus. Aonde? Na vida de oração. E a verdade, ela é contemplada em 1/milésimo segundo. Amém. Quem está na graça de Deus, está de graça, com seu coração contrito, que recebe a Sagrada Comunhão, que vê sua pequenez diante daquele pequeno pedaço de pão que você comunga, que não é mais o pão, é sim o corpo de Cristo, o vinho sagrado, que não é mais vinho, mas é sangue. E ali nós meditamos na ação de graças, uma pequena centelha da verdade divina, que faça com que a nossa vida se converta e transforme esta busca que temos de felicidade em um encontro sagrado, um encontro com Deus. Isso chama-se amor de Deus. E isso converte nosso coração, amados irmãos e irmãs. Então vamos aqui com Mateus, onde está o testemunho da mudança de vida de dois homens simples pescadores para uma profissão e um ofício, que antes era um ofício humano, pescador de peixes, e agora Jesus atesta: vocês serão então pescadores de homens. E cá estamos nós. Ou o encontro pessoal que é mostrado, testemunhado no Evangelho de São João. Encontrei o Messias, que quer dizer o Cristo. E por fim, amados, que o tema da nossa festa, Santo André, apóstolo que nos conduz à esperança. Neste movimento de vida interior, neste movimento de vida de igreja, possamos então, de maneira tão amável, tão misericordiosa, sermos tocados por Cristo nos santos sacramentos que vamos celebrar e encerrar a festa de Santo André. Façamos a memória amanhã farei memória, depois de amanhã nossa vida é fazer memória deste encontro com Deus. E assim viveu a vida inteira André, Pedro, Tiago, João, lembrando-se
de Cristo, a vida inteira. Um homem que marcou a minha vida. E isso é um encontro vocacional. O dia do seu matrimônio, o dia do seu batismo, o dia da sua primeira Eucaristia, tudo isto é uma memória feliz, viva e verdadeira. Quem não faz memória não ama. Somente quem faz memória ama de verdade. Recorda todos os dias. Não esquece. Quem não faz memória despreza, rejeita, esquece. Quem esquece e quem é desmemoriado não irá guardar as palavras de Cristo, a palavra de Deus. Então, quem vai ouvir? Aquele que fala, aquele que prega, aquele que anuncia a nosso Senhor. Como são belos os pés. Possamos então, irmãos e irmãs, traçar na graça de Deus um caminho belíssimo, um caminho belo, um caminho bom, um caminho verdadeiro. E assim, encontrando a Deus, possamos encontrar a nossa salvação eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.